6h10, programa Estação dos Livros, segue agora falando de aventura com Philippe Deblé, que está trazendo para a Feira do Livro na outra margem. Boa tarde, Philippe. Boa tarde a todos. Pois nesse livro, o enredo tem como base as tuas aventuras, tuas experiências, e como essas aventuras podem servir de exemplo para quem está passando por algum momento difícil? Na verdade, esse livro é uma autobiografia onde eu conto toda a minha história, o meu percurso como homem até hoje. O objetivo desse livro é de poder ajudar a outros a partir da minha história. Essa história eu conto detalhadamente muitas viagens que eu fiz pelo mundo, com grandes aventuras, porque sempre fui atraído por destinos selvagens, países distantes, de difícil acesso, como a Malásia, a floresta da Malásia, que é a mais impenetrável do mundo, o Himalaia do Nepal, o Vietnã, que eu fiz em 1995, na hora que abriu as fronteiras para o turismo. Então não tinha absolutamente nenhuma infraestrutura, e eu desci o Vietnã do norte ao sul, sozinho com minha mochila nas costas, e em um mês eu vi 13 outros turistas ocidentais. Então essas experiências, essas viagens externas, inclusive depois do Vietnã passei de país em país, e na Indonésia me apaixonei por uma linda brasileira que morava em Florianópolis e meio que me trouxe na bagagem. Eu moro em Florianópolis há 16 anos. E em paralelo com essas viagens externas, tem também uma outra viagem que me acompanhou um bom tempo da minha vida, no mundo do alcoolismo e das drogas. E o objetivo realmente desse livro é contar toda essa história até meu fundo de poço, e essa mudança de vida que eu consegui. Hoje, depois da manhã, se Deus quiser, vou completar 7 anos de abstinência de álcool e das drogas também. Então, esse livro é uma mensagem de esperança também, para que as pessoas pudessem eventualmente reconhecer a minha história em vários pontos e procurar ajuda. Bom, tu começa teu livro dizendo que tu nunca quiseste te tatuar, para não ter nada preso, né? Sim. Então, partindo desse gancho, que tu falasse, a partir daí, como é que começou essa tua vontade, teu espírito aventureiro? Desde pequeno, aos 12 anos, foi muito marcante na ocasião da minha crisma em Bruxelas. Eu ganhei uma máquina fotográfica aos 12 anos e um livro maravilhoso que era o Comandante Cousteau na Amazônia. E eu sonhava, eu viajava nessas imagens, e com a máquina fotográfica eu imaginei que um dia eu queria retratar também paisagens selvagens, sem muita intromissão do homem. E eu acho que isso me influenciou muito depois a procurar esses lugares selvagens que estão me atraindo até hoje. Pois como fotógrafo, teu livro, as fotos ficaram na contracapa, na orelha, ele realmente não é um livro de fotografias. Não. Não é o o objetivo desse não. livro. São fotografias que se referem à minha história, às viagens que eu detalhei no livro. Então tem foto do Vietnã, do Nepal, mas são poucas fotografias, mas realmente tem outras em preto e branco no miolo do livro, mas não é um livro propriamente dito de fotografia, é um livro que eu conto a história e a fotografia faz parte da minha vida até hoje. Como fotógrafo, tu ainda trabalha? Sim, eu sou fotógrafo de natureza, acabei de terminar um projeto cultural com o apoio da Prefeitura de Florianópolis, justamente retratando, o livro vai se chamar A Ilha de Sonhos. Então são poesias e fotografias. Eu não sou poeta, mas eu ilustro o livro com fotografias selvagens da ilha de Florianópolis inteira. Foram quanto tempo de viagens, quantas viagens tu trata aqui no livro? São muitas, são viagens que eu fiz ao longo da vida. Eu começo falando de uma viagem que me marcou muito, que foi a minha primeira aos 17 anos. Uma viagem de trem que eu fiz saindo de Bruxelas, e eu fui até as portas da Ásia, em Istambul.
Então foi 10 mil quilômetros de trem, sendo moleque ainda, e foi uma experiência incrível para mim. E depois eu comecei a conhecer outros continentes, atravessei o Atlântico, fui para o Caribe, e depois entrei no exército. Eu conto toda essa história também, porque também fui oficial de uma tropa de elite, o exército, na Bélgica. Depois entrei como vendedor, tive sucesso como vendedor também. E em 95 eu quis mudar de vida, eu larguei tudo que eu fazia, vendi o que tinha, não eram muitas coisas, e viajei com a minha mochila nas costas e fui para o Vietnã. E aí de lá, cheguei em Florianópolis. E aí continuas em Florianópolis? Eu continuo em Florianópolis, eu tenho uma filha hoje de 10 anos e estou cheio de projetos, eu continuo adorando viajar, mas eu realmente estou me recuperando dessa... porque agora você está me ouvindo, eu vou falar, está tudo bem comigo, mas não foi sempre assim. Então realmente quando eu cheguei no Brasil, acabou as viagens externas, me encontrei num país que eu não conhecia, uma língua que eu não conhecia, já com um passado de alcoolismo, eu não sabia que era uma doença, e realmente eu perdi o controle sobre a minha vida, comecei a beber cada vez mais, me envolvi com muitas outras drogas, e quando eu vi eu estava totalmente perdendo o controle da minha vida, bebendo todos os dias, usando drogas, enfim, totalmente perdido, e um dia eu procurei ajuda. Admiti que realmente tinha um problema, que havia me tornado um atleta, e procurei ajuda. E hoje sou por hoje, estou livre disso. E já te preparou para que um dia tua filha queira fazer essa viagem, ter esse espírito aventureiro? Sim, sim. Eu acho que em todas as viagens que eu fiz, eu acho que ela participa. Tem 10 anos já fui para 11 países comigo, né? Tem essa, como eu sou europeu, ela viaja para a Europa a cada 2 anos comigo. Isso já abre muito as fronteiras para ela, a visão de como se vive num outro país. Em relação às drogas, eu acho que o que fez falta para mim foi informação também. Então nunca imaginei que um dia eu ia me tornar independente. Na Bélgica você imagina a influência da cerveja na vida do belga, por exemplo. Como minha mãe é francesa, também teve toda a influência do vinho. E quando eu cheguei aqui também não foi diferente. Até o brasileiro me surpreendeu muito, porque bebe muita cerveja e enfim, muitas oportunidades de fazer a festa aqui. Mas isso não é o problema. O problema é que eu sou portador dessa doença. Não sei se eu nasci com ela ou se eu desenvolvi ela depois, mas eu me tornei independente. E eu admiti isso. Isso é o grande passo. Primeiro, perceber que você tem um problema, está perdendo o controle, admitir isso e procurar ajuda. Para várias pessoas pode funcionar uma internação, uma clínica, ou uma igreja. No meu caso, uma irmandade, os Alcoólicos Anônimos, me ajudaram. Daí encontrei outras pessoas que têm o mesmo problema que eu, e eu consegui, sem ser internado, não voltar mais a beber, depois de 25 anos de vida. Muito obrigada, eu agradeço a participação do Philippe Deblé, que está trazendo para a Feira do Livro na outra margem. O livro tem sessão de autógrafos amanhã, às 7h30 da noite, na Praça de Autógrafos. E é o lançamento da editora... Eu sou o próprio editor. Com certeza. Muito obrigada, então. Muito obrigada, Philippe Deblé, que está trazendo, então, para a Feira do Livro na outra margem. Muito obrigado. Fechado.